ser parte deste remanescente. Aleluia. Na parte de segunda-feira, o acordo sobre a terra. Abra sua Bíblia agora em Gênesis capítulo 35, verso 12. Gênesis capítulo 35, verso 12. Quando você lê a Bíblia, você descobre que mesmo a graça de Deus, ela não é incondicional. Mesmo a graça infinita de Deus, ela é condicional. Ela tem requisitos, ela tem exigências, ela exige obediência da sua parte e da minha parte. Às vezes, os pregadores dão a entender, passam a ideia de que a graça de Deus é incondicional. Ele vai salvar o mundo de qualquer jeito, a qualquer custo. Não, queridos. A graça divina tem condições. Nós temos que crer. Nós temos que abraçar a Jesus. Nós temos que confessar os nossos pecados. Nós temos que abandonar o pecado. Nós temos que nos deixar transformar. Nós temos que nascer da água e do Espírito. A graça não é incondicional. Vamos ler então, abra sua Bíblia e vamos ler Gênesis capítulo 35, a partir do verso 9. Aqui nós lemos: E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e abençoou-o. E disse-lhe Deus: O teu nome é Jacó. Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Disse-lhe mais Deus: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão dos teus lombos. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão, a Isaque, e a tua semente depois de ti darei a terra. A promessa foi feita, e Deus cumpriu com a sua parte. Mas, por que Israel então falhou? Por que rejeitaram o Messias? Por que hoje eles não são mais o povo escolhido de Deus? Porque eles não cumpriram com a parte deles. Queridos, a graça de Deus tem dois lados. O lado de Deus, que nunca falha, e o lado humano dos pecadores, do nosso lado, que às vezes nós falhamos. A promessa de que uma terra seria concedida ao povo de Deus, Israel, foi primeiramente dada a Abraão e depois repetida a Isaque e a Jacó. No leito de morte, José repetiu esta promessa. Nós lemos aqui em Gênesis 50 e o verso 24. Gênesis 50 e o verso 24, nós lemos aqui que quando José estava no leito da morte, vejam o que ele falou. Êxodo capítulo 50 e o verso 24. E disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. José morreu confiando e crendo na promessa que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó. Vocês vão sair desta terra do Egito e vão ser levados para uma terra que mana leite e mel. E quando vocês saírem daqui, vocês levem também os meus ossos. Eu não quero ficar no Egito. Eu quero ir também, eu quero ser levado também para a terra prometida por Deus. Queridos, Deus informou a Abraão que 400 anos se passariam antes que a descendência dele tomasse posse da terra. Deus falou para Abraão que a sua descendência permaneceria no Egito por 400 anos, para depois ser libertada e conduzida para a terra da promessa. O cumprimento da promessa se cumpriu nos dias de Moisés e Josué. Moisés repetiu a ordem divina: Eis aqui a terra que eu pus diante de vocês, entrem e tomem posse da terra. Deuteronômio 1, 8. Queridos, quando Deus colocou o seu povo na terra prometida, isto era graça, cumprimento da promessa divina. Mas existiam as bênçãos proferidas por Deus no monte Gerizim e existiam as maldições de Deus proferidas no monte Ebal. Ebal e Gerizim representam Ebal, a maldição, Gerizim, a bênção. Você escolhe. Deus propõe vida e morte e aconselha: escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, a tua família. Quando você abre a Bíblia, em Deuteronômio capítulo 28, abra sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 28, aqui você vai encontrar as bênçãos e também as maldições.
a graça divina não fala somente de bênçãos. Muitas pessoas passam uma ideia errada de que a graça, a aliança de Deus, a aliança eterna, só fala de bênçãos, de coisas boas. Mas existem as coisas ruins também. Aqui em Deuteronômio capítulo 28, a partir do verso 1, diz assim: será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Qual era a condição de Deus exaltá-los acima de todas as nações da terra? Se ouvirem a voz do Senhor e guardarem todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Existia a exigência da obediência. Você nunca pode separar a graça e a obediência. A graça e a obediência. A graça é a parte de Deus na aliança. E a obediência é a parte humana na aliança. Queridos, o verso 2 diz assim: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quando é que as bênçãos viriam? Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E quando nós não ouvimos a voz do nosso Deus? Quando nós não atendemos os apelos de Deus? Quando nós não obedecemos a Deus, o que acontece? Aí vem as maldições. Deus profere as bênçãos, e aqui está no capítulo 28, a partir do verso 3. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Verso 4. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Verso 5. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Verso 6. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. Bendito, bendito e bendito. Aleluia! Esta é a bênção do Senhor. Mas, e se não houvesse obediência? Se não guardassem os mandamentos de Deus? Então se cumpririam o quê? As maldições. No mesmo capítulo 28 de Deuteronômio, a partir do verso 15, nós lemos: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Verso 16. Maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo. Verso 17. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Verso 18. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra. E o verso 19. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição. Verso 21. O Senhor te fará pegar a pestilência. Verso 22, o Senhor te ferirá com a tísica e com a febre. Verso 27, o Senhor te ferirá com as úlceras do Egito. Verso 28, o Senhor te ferirá com loucura. Você está vendo, queridos, que o capítulo 28 de Deuteronômio apresenta a aliança de Deus de uma forma completa. A bênção, a promessa, mas também a exigência de que o povo fosse obediente. Hoje nós vivemos num mundo onde os cristãos pensam que a graça não exige nada. Muitos pensam que a salvação basta aceitar a Jesus Cristo e pode continuar transgredindo os mandamentos de Deus, matando, roubando, desonrando o pai e a mãe, cobiçando, adorando ídolos, tomando o nome de Deus em vão, guardando o domingo ou guardando dia nenhum da semana, tanto faz. As pessoas dizem: estou salvo em Jesus Cristo, salvo pela graça. Não preciso obedecer à lei de Deus, não preciso da obediência. Este é o maior engano que Satanás tem ensinado e tem colocado na mente dos cristãos hoje. Uma graça barata, uma graça que só fala da parte de Deus e que não fala da parte humana, que é confessar os pecados, é se submeter a Deus, é se tornar obediente a Deus. Queridos, o plano de Deus, a aliança eterna de Deus, que chega até você hoje, está representada pelos dois montes, Ebal e Gerizim. Qual é o monte que você escolhe? O monte da maldição, da desobediência, ou o monte da bênção, da obediência, da submissão a Deus? As promessas sobre a terra não eram incondicionais, mas faziam parte da aliança.
Israel deveria cumprir sua parte no acordo. Caso contrário, as promessas poderiam ser anuladas. Várias vezes o Senhor deixou claro que se eles desobedecessem, a terra lhes seria tomada. É difícil imaginar como o Senhor poderia ter sido mais explícito nas suas palavras. Promessas Deus está fazendo para você hoje. Deus faz a promessa para mim hoje. E a promessa que me vem à mente agora nesse momento é a que está em 1ª carta de João, capítulo 1. Abra sua Bíblia. Na 1ª carta de João, o capítulo 1. Veja a promessa que Jesus Cristo está fazendo para você. 1ª carta de João, capítulo 1 e o verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja a condição. Se confessarmos os nossos pecados. Deus não vai perdoando os nossos pecados de qualquer jeito. Não. Ele espera pela confissão, pelo arrependimento. Se confessarmos, Ele nos perdoa. Não somente nos perdoa, mas também diz, e nos purifica de toda a injustiça. Queridos, o Salvador Jesus Cristo, aqui no capítulo 2 de 1 João capítulo 2, verso 1, o Salvador e o advogado, Jesus Cristo, Ele não advoga a causa de pessoas que não se arrependem, que não confessam, que não querem abrir mão dos seus pecados. Por isso diz aqui em 1ª carta de João, capítulo 2, verso 1, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Deus não quer que vivamos pecando. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Mas ele tem que confessar os pecados. Por isso diz aqui o verso 2, 1 João 2, 2. Ele é a propiciação, Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Veja agora a obediência, onde ela entra. Se você confessar, Deus perdoa. O advogado é Jesus Cristo. O seu sangue é poderoso para nos perdoar e purificar de todo o pecado. Mas agora entra a questão da obediência. 1 João capítulo 2, verso 3. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Está vendo a nossa parte? Essa é a aliança completa. O perdão e a graça da parte de Deus e a obediência da nossa parte. Mas como nós podemos ser obedientes se somos pecadores? Deus nos capacita. O perdão de Deus não é um perdão vazio, mas é um perdão que vem cheio de poder, o poder do Espírito Santo para fazer de você e de mim obedientes a Ele. Por isso, 1 João capítulo 2, verso 4 diz, aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Queridos, para mim, este é um texto muito claro, que mostra amplamente a graça divina. A graça que nos traz o perdão e a graça que também nos traz o poder do Espírito Santo, que nos torna obedientes. Assim como Jesus foi obediente. Porque aqui diz, em 1 João capítulo 2, verso 6, aquele que diz que está em Cristo, também deve andar como ele andou. Jesus andou no caminho da obediência, no caminho da submissão ao Pai. E você e eu precisamos andar no caminho da obediência, de submissão ao Pai. A vontade de Deus sendo feita na sua vida. Aleluia!